Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Deus é bueno em todo tempo. Que bueno, Ele está aqui nessa noite. Amém? E Ele tem uma palavra para ti nessa noite. Deus é bueno. Que bueno é sentir a presença de Deus. Uma paz interior, não? E olvidamos esse momento de adoração, olvidamos, ao menos eu olvido todo o que está dessa porta para fora. Os problemas, as facturas, lo que dijeron, lo que nos espera amanhã, lunes, o trabalho, o jefe. Todo se olvida por la poderosa presença de Deus. Amém? Deus é poderoso, sua presença nos llena, nos traz paz, nos traz alegria. E a verdade que é gozo, é prazer poder estar na casa do Senhor. Como Davi dijo, é melhor estar um dia na presença, do que 1000 fora de ella. Amém? Cierra tus ojos, pide para que o Senhor te hable nessa noite. Senhor, gracias, Padre, porque hasta ahora nos has hablado por las oraciones, por el Espíritu Santo, por las letras que hemos cantado, Senhor, adorado. Tu estás nos ministrando, hablando, Senhor. Espírito Santo, nós outros te entregamos esses próximos minutos agora, para que tu hable a nosso espírito, a nossa alma, Senhor. Haz tu voluntad, cumple, Senhor, tu obra. Visita cada coração, Senhor, de mis hermanos que está aqui nessa noite. Padre, em el nome de Jesus. Amém. Nessa tarde eu quero falar, a ver se já podem pôr aí, tema muito importante, pero muito importante para cada dia de nossa vida. Mañana empieza o dia laboral, hasta o próximo domingo, e necessita escuchar e entender essa palavra. Eu quero falar nessa noite de la importância de conhecer ou discernir a voz de Deus. ¿Por quê? Porque a voz de Deus é poderosa. Amém? A voz de Deus é poderosa. E por que é importante reconhecer ou discernir ou entender a voz de Deus? Porque todos os dias, todos os momentos de nossa vida, escutamos vozes. O apóstolo Pablo vai dizer que em el mundo há muitas vozes. E é importante discernir que voz estou escutando. Que voz está me falando? Porque às vezes somos enganados. Pensamos que é uma voz que nos vai levar a algo bueno e al final não é bueno. Que voz foi esta? Não é discernido que voz. E às vezes caímos em trampas, em prejuízos, porque não hemos discernido que voz estava nos falando. É importante saber isso. Todos os dias, todo momento, escutas muitas vozes. E por isso nessa noite eu quero tentar agora, através da palavra de Deus, trazer essa informação tão importante e vital para a nossa vida. Reconhecer que voz estamos escutando, para poder dar ouído à la poderosa voz de Deus. E tudo o que conhecemos, toda a Bíblia também, ela empieza com a voz de Deus. Todo empieza com a voz de Deus. E escute o que te vou dizer, que é muito importante. A voz que te guia determinará tu destino. A voz que te guia vai determinar tu destino. Por isso é importante saber quem está me falando, de onde vem essa voz. E hoje, através da palavra de Deus, vamos estudar isso. Vamos ver como é para reconhecer a poderosa voz de Deus. Quando vemos a palavra, a Bíblia, começa Deus criando todas as coisas. Gênesis 1:1. En el principio criou Deus os cielos e a terra. O verso 2 vai dizer que a terra estava vazia. Havia caos, havia tinieblas, havia abismo, havia uma necessidade. E Deus falou. A voz de Deus
começou a dar vida, restaurar, poner ordem em caos. Eu quero te dizer nessa noite que basta uma palavra de Deus sobre tu vida e as coisas vão começar a entrar em ordem, luz, vida, esperança. ¿Por quê? Porque a voz de Deus é poderosa. El Salmo 33, 6 diz assim: por la palavra de Jehová foram hechos los cielos e todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque ele dijo, ele habló, e tudo foi hecho. Ordenou, e tudo apareceu. ¿Por quê? Porque a palavra de Deus, a voz de Deus é poderosa. Anota esse princípio em teu coração. A voz de Deus põe ordem donde há caos. Não importa como está tu vida, não importa. Segundo a palavra de Deus, não importa. Pode estar caos. Se escucha a voz de Deus, basta escuchar a voz de Deus, pode que tu vida empiece a entrar em ordem. Donde havia tinieblas, oscuridade, falta de esperança, empieza a haver luz. Luz. E é tão bueno quando estamos em tinieblas e vemos luz. E é tão bueno quando estamos em dúvida, em frustração, sem saber o que vai passar, e pensamos ver uma luz. A voz de Deus traz essa luz para a tua vida. Amém? Como eu disse que estava meditando nessa palavra ayer, e é interessante, tudo começou por a voz de Deus. E o primeiro pecado? ¿Por qué entró maldición en la tierra? ¿Cuál fue el primer pecado? El primer pecado eu percebi ayer, porque eu parei para analisar, não foi um pecado de violência, não foi um assassinato, não foi um roubo, um adultério, uma traição, não foi nada disso. Simplesmente foi porque o homem escuchou uma voz diferente do que Deus havia dito. Uma voz que vino como para ajudar, a aconselhar, a buscar algo melhor para eles. Uma voz, pero que dizia algo diferente a la voz de Deus. E qual foi a consequência? La tierra foi maldita. Dolor, espinos sobre a vida de los hombres. La primeira família foi destruída, porque el hombre y la mujer decidiram escuchar uma voz diferente a la voz de Deus. Quando vemos Gênesis 3:8, está escrito que a voz de Deus passeava sobre el jardim. Deus hablava com el hombre e com la mujer. Primeiro Deus deu uma ordem para Adão: não coma, tienes que comer de todos os frutos, de todos os árvores que há no jardim. Pero há um árbol que está em el meio do jardim, de aí não puedes comer. Então, a primeira voz de Deus foi instrução, propósito. A voz de Deus nos dá propósito, instrução, porque Deus quer que tu e eu vivamos uma vida em abundância. Essa é a vontade de Deus, que vivamos uma vida em abundância. Jesus disse isso: eu vengo para que tenha vida, e vida em abundância. Pero vino uma voz diferente para confundir o homem, uma voz, e isso ele perder essa abundância. Eles foram echados. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, que em la vida vamos escutar três vozes. Adão aqui, em el jardim del Edén, num lugar perfeito, o homem de Deus, ele escutou três vozes. Três vozes. E todos nós sabemos que ele hizo que a voz de la serpente sonara mais alto que a voz de Deus. Deus já havia falado para ele, já havia dado instruções, pero ele decidiu hacer caso a la voz de la serpente. Em el jardim ele escutou três vozes.
La voz de Dios, que fue la primera, la voz de su mujer y la voz de la serpiente. E aqui, nesse texto, nesse sermão, eu pus a voz de sua mulher como a voz do coração, porque era sua mulher. E a mulher habla do coração, do interior, de intimidade. Então, em la vida, presta atenção, porque tu coração te habla todos os dias. Cada momento tu coração te habla. E Deus te habla a cada momento, e Satanás também te habla. E isso vai determinar que vós vas escuchar tu futuro, tu presente. E Deus quer coisas boas para nós. Por isso é importante discernir a poderosa voz de Deus, porque nosso coração nos habla. Quando vemos aqui em Gênesis capítulo 1, capítulo 3, verso 6. 3, 6. Vamos começar por la voz do coração. Como é que o coração te habla? Aqui é Eva, o coração de Adão. Mira, e viu a mulher que o árbol era bueno. O coração, ele decide por la aparência. Nosso coração, normalmente, e a maioria das vezes, ele vai tomar decisões por lo que vê. Não é por lo que crê ou por lo que siente em seu espírito, senão por la aparência. E viu a mulher que o árbol era bueno para comer e que era agradável a los ojos, árbol codiciável para alcançar sabedoria. Mira que peligro, mira que coisa sencilla. Deus havia dado uma ordem, eles escutaram a voz de Deus. Se comer o fruto, vas a morir. Mira o coração. O coração de Eva, isso ela vê. O que iba a matarlos, era bueno. Lo que iba a desgraciar com sua vida, destruir sua vida, era agradável. Muitas vezes nós vemos algo que nos vai fazer mal com buenos ojos. Porque o coração te vai levar a desejos de tu carne. Isso é muito peligroso, querido, porque não passa, se passou com Adão, que caminhava com Deus, que era um homem perfeito. Imagina contigo e comigo. Às vezes vemos e já hemos escutado a voz de Deus, não vas por aí. Coma isso, não toca nisso, não siga esse lugar, não esteja aí. E vemos com buenos ojos aquilo que nos vai destruir. Porque o coração mira lo que é agradável e codiciável. O primeiro ponto aqui importante é isso. Vamos aprender com Eva. Aquilo que lhe iba a destruir, ela viu com buenos ojos. E era uma mulher de Deus. Cuidado com tu coração. Nuestro coração não é de fiar. Mira lo que está escrito em Jeremías 17, 9. Jeremías 17, 9. Engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Wow. El corazón es más engañoso que todas las cosas, no solo engañoso, perverso. El corazón es engañoso y perverso. Ahí hace una pregunta. ¿Quién lo conocerá? El siguiente verso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Jehová conoce tu coração. ¿Por quê? Porque antes de Satanás te hablar algo, antes que tu coração te hablar algo, ele já te habló. Ele já sabe o que está aí, ele já estabeleceu. Pero Deus respeita nosso livre albedrío. Ele respeita. Ele não impediu Adão de comer. Ele não enviou um raio, um relâmpago. Não. Ele já havia hablado. Sua voz, ele já havia escutado. Jeová conoce nossos corações. Jeová sabe o que está aqui dentro. Pero Jeová também sabe, Deus também sabe o que ele te falou. O coração é engañoso mais
que todas las cosas. Cuidado con tu corazón. Ele te puede hacer cair en una trampa. Provérbios 16, 25. Hay caminos que para el hombre parece caminos rectos, camino de bien. Vamos leer. Hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No es el principio del camino, no es en la mitad del camino, es el fin. Y muchas veces no vemos el fin, solo vemos donde alcanza nuestra vista, solo vemos el principio, pero el fin puede que sea muerte. Porque nuestro corazón solo ve la apariencia. Hay cosas que hacemos que parece derecho, pero sabemos la ley de Jehová. Sabemos lo que Dios estableceu para nosotros tener una vida abundante. Sabemos. Está escrito. Todo já está escrito. Entonces, cuidado con tu corazón. Cuidado con las cosas que a ti te parece bien, pero já está escrito que não es bien. Es tu corazón querendo te llevar a una trampa mortal, porque el corazón es engañoso. Y todos los días escuchamos nuestro corazón. ¿Quién aquí? Yo estoy seguro que todos, o casi todos, ¿quién aquí ya hizo un mal negocio? Un mal negocio. Ahora, ¿cuándo tú subiste que fue un mal negocio? En el fin. En el fin. Eu fui comprar um coche uma vez e vi o coche e meu coração falava, uau, mira a llanta. Era lá que buscava. Mira o color, mira os cristales. Este é tu coche. Mi coração. Pero é verdade que dentro de mim também me dizia, llama a tu cunhado. Habla com ele. Ele te vai dizer, esse coche não vale. Esse coche não é bom, essa marca não é boa. Pero dentro de mim, coração, não córrelo já, mira, te vas perder. E eu escutei a voz de meu coração e tomei um prejuízo muito grande. Pero muito grande. ¿Por quê? Porque eu escutei a voz de meu coração. E nós escutamos a voz do coração. Não depende de tu santidade, não depende de quantos conhecem a Bíblia, não depende se crees em Deus ou não crees, vas a escuchar tu coração, ele te vai falar. O coração de Adão falou a ele e era um homem perfeito. Adão era um homem perfeito. Ele era a figura de Jesus. Imagínate. E ele escutou. E como ele, como tu e como eu, amanhã, hoje por la noite, vamos escutar nosso coração. Eu quero te dizer nessa noite, cuidado com tu coração. Muito cuidado. Agora, como eu posso saber se o que meu coração está dizendo-me é bom ou não? Está alinhado à palavra de Deus. Porque se Adão tivesse dito, ups, Deus dijo para não comer. Esta eu não como. Se há outra, eu posso comer, pero esta não. Porque já havia uma palavra enviada, decretada, como já está escrito o que devemos ou não fazer. Basta agora tu fé de creer se é ou não a palavra de Deus. Cuidado com tu coração, porque Ele te vai falar. Cuidado, muito cuidado. E eu solia predicar em Brasil para os jovens, e eu sempre dizia para os jovens, nunca case solamente por amor. Que o amor não seja a única e a primeira exigência para casar-te. Escolher tu futuro e eterno marido ou mulher. Não case solo por amor, porque o coração te engana. Todo al princípio é bonito. E quantos divórcios se terminaram em morte? Pero al princípio era bonito. Porque o coração, queridos, o coração nos engana. Ele é perverso. É perverso mais que todas as coisas. A segunda coisa que nos habla é o mesmo que falou Adão. Adão escutou a voz de la serpente, de Satanás. E eu pus aqui, nesse bosquejo, como a voz del mundo. Porque está escrito que o mundo inteiro está bajo el maligno. El diablo reina en el mundo, no en la tierra, habla mundo, su mundo espiritual.
el mundo inteiro está bajo el maligno. Y el mundo también cada día te va a hablar. Cada día te va a hablar. ¿Cuáles son las noticias más importantes de esta semana? Mañana, ¿cuál será la noticia que va a estar? Guerra en Irak, Israel, Irán, Estrecho de Hormuz. Vendrá una crisis muy fuerte. El mundo habla. Y nosotros no estamos blindados de esas informaciones. Llegará a nuestro oído la crisis. ¿Cuántas personas cuando la pandemia llegó en todos los países, había hermanos con depresión? Había personas creyentes con depresión, con miedo, no salía de casa, no iba a la iglesia, no hacía nada, porque el mundo decía que el virus estaba en el aire. El mundo habla, el mundo también nos habla. Y es importante reconocer, pero ¿o qué dice la palabra? Lo que hemos leído aquí, hablado aquí, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Dios también habla y el mundo también habla. El mundo habla que tú no vales nada. Y Dios dice que tú eres lo mejor de la creación. El mundo a veces te va a hablar, vendrá una crisis y tú vas a pasar necesidad. Pero está escrito que Jehová es mi pastor. ¿Cómo? Nada me faltará. No es bien así que está escrito no original. No original está escrito así: el Señor es mi pastor, no me faltará. La palabra nada no existe no original, es nada. Puede faltar dinero o no. A mí me falta dinero às vezes. E pode faltar salud ou não. Às vezes enfermamos, pero Jeová não faltará. Pode faltar dinheiro, pode faltar meus padres, pode faltar comida, pode faltar salud. Jeová não. Jeová estará comigo. Esta es la palabra de Dios. Pero el mundo, las noticias, tu jefe, tus vecinos te va a dizer: no, crise, queda donde está. No salga desse trabalho, trabaje mais, deja de ir a la iglesia. ¿Para qué? Déjalo, porque vendrá una crise. El mundo hablando. Y às vezes hacemos caso. El mundo también nos engaña, porque también está escrito que el mundo pasará. Las cosas del mundo pasará. Por isso é importante escuchar a voz de Deus. Porque a poderosa voz de Deus não passa, é eterna. Passará os cielos e a terra, pero a palavra, la de Deus, vai permanecer. O mundo também nos habla: vive tu vida, desfruta de tu juventud, porque dia passará. E já não tendrá força nem beleza. O mundo nos habla isso. Deja ser feliz, déjalo isso de religião, deja isso de Deus. Deus não existe, o mundo habla, Deus não existe. Para com isso. Pero Ele é eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. Cuidado, porque o mundo te vai falar. Hoje ou amanhã ou passado amanhã, essa madrugada, o mundo vai chegar uma notícia. E como eu posso saber se essa notícia era para destruir-me ou não? Está alinhada a palavra de Deus? Lo que essa informação está chegando, está de acordo com a palavra de Deus? Não. Dijo que eu vou ser destruído. Dijo que eu não tenho que estar em santidade. Dijo que eu tenho que fazer isso. Não. Sed santo porque eu sou santo. Um dia vamos estar cara a cara com Deus. Deus existe. Hasta los que não creem, um dia estará cara a cara com Deus. E dia, e quando esse dia chegar, não poderá dizer: eu não creia. Não importa. Tu viste tu oportunidade. El mundo também passará. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus. Amado, tu eres de Deus. Has entregado tu vida a Jesus. Não há enfermidade, não há arma forjada, não há câncer, não há crise, não há nada contra ti, porque somos de Deus.
Y el mundo inteiro está bajo el maligno, el mundo inteiro. Crea en esa palabra. Tú entregaste tu vida a Jesús, eres de Dios. Eres de Dios. 1 Juan 2, 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, mira lo de Eva, la vanagloria de la vida no proviene de Dios. Eso no viene de Dios, esas informaciones no vienen de Dios, sino del mundo mismo. Escucha lo que la palabra dice. Todo eso va a pasar. ¿Estás enfermo? Va a pasar. ¿Estás con mucho dinero? ¿Estás feliz? Va a pasar. ¿Tienes tu casa? Va a pasar. ¿Tienes un buen coche, un buen trabajo? Va a pasar. No confíe en nada del mundo. No confíe en las cosas materiales que tiene. Tiene una gran empresa, va a pasar. Tiene un título, eres médico, médico de médicos, va a pasar. Todo va a pasar. El mundo pasa. Solo la palabra de Dios que permanece para siempre. Y hay muchas personas que decidieron confiar en las cosas perecederas, pero que isso não passe contigo e nem comigo. Quando el mundo empezar a nos hablar que somos assim para sempre, não é verdade. Todo pasará. El corazón nos habla, pero es engañoso. El mundo nos habla, pero pasará. La terceira voz, e a última que eu quero falar sobre nessa noite, é a voz de Deus. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus, como hemos pensado, quando Deus empieza a falar, não importa a situação que está, Ele empieza a transformar tu vida. Donde há caos, não há esperança, há oscuridade, não veio luz, não veio nada, Deus empieza a trazer luz. Por isso é importante escuchar, buscar, creer e entender a voz de Deus. Porque ela é vida para nós. E mira o que está escrito em 1 de Hebreus 1:1. E Deus, havendo hablado muitas vezes, eu quero te dizer nessa noite, mesmo que tu não seja creyente, Deus te habla muitas vezes. Deus habla e muitas vezes. E não só muitas vezes, de muitas maneiras. Deus habla muitas vezes. Deus está insistindo contigo. Deus está te persistindo, hablando contigo. Muitas vezes, de muitas maneiras. Porque Ele te ama. Ele quer transformar o caos. Ele quer transformar o caos em algo perfeito, em ordem. Basta escuchar a voz de Deus. Deus habla de várias maneiras. Uma enfermidade, Deus habla através da enfermidade. Deus habla através da abundância e Deus habla através da escassez. Deus habla através, Pablo vai dizer isso. Pablo passou por naufrágio, foi apedreado, foi echado de uma cidade. Foi a um lugar predicar, uma serpente lhe picou. E esse episódio hizo que todo o povo da isla se converteu. Deus falou a um povo através da serpente que picou Pablo. Às vezes, quando passa coisas que não são agradáveis, é Deus falando. Quizás com alguém que está do teu lado. Quizás com alguém de tu família. Deus está falando com alguém através dessa situação. Ou através, a ti mesmo está falando. Para ver tu fé. El Senhor é mi pastor, não me faltará. Quando a saúde faltar, Deus está te falando, eu estou contigo. Deus está falando, porque Ele habla através de las situações. Deus havendo hablado muitas vezes, de muitas maneiras. El verso 2, 1, 2. Porque Ele sigue hablando hoje, muitas vezes e de muitas maneiras. Hoje Ele nos habla através de su Hijo. Em estes postreros dias, final de los tempos, estamos aqui já, aqui é nós. E nesses postreros dias nos ha hablado por el Hijo,
quem constitui o herdeiro de todo. Hoje Deus te habla muitas vezes, de muitas maneiras, através de seu Hijo, Jesucristo. Jesucristo é a voz de Deus que se encarnou. A voz de Deus, para que entenda todo o mundo, se encarnou. Jesús es la voz de Dios. Y todos los hombres entienden eso. No quieren creer, pero ya han escuchado que Dios existe, que Jesús es su Hijo. Y mira cómo la Biblia nos informa, Salmo 19, 1 y 2. Dios se reveló a todos los hombres a través de la naturaleza. A través de la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quer que Dios te hable? Dios nunca me habló. Mira las estrellas. ¿Cómo que Dios nunca te habló? Mira el cielo, el universo. ¿Cómo que un planeta va a estar solo en la nada? Es Dios sosteniendo, es Dios demostrando para el hombre. Hay un Dios poderoso, criador de todas las cosas, que sustenta todo con el poder de su palabra. Um dia emite palavra a outro dia, e uma noite para outra noite declara sabedoria. Mira o verso 4. O verso 4 del 19. Por toda a terra saiu sua voz. Por toda a terra saiu sua voz. Nadie pode dizer, não, Deus nunca me falou. Mira os cielos. Mira os cielos, as montanhas, as nuvens, o sol, as estrelas. Por toda a terra saiu sua voz, hasta o extremo do mundo, sua palavra, hasta o extremo do mundo. Deus está interessado que o ser humano, que os homens, mulheres, todo o universo, escute sua voz. Deus se revela através da natureza. Deus se revela através de sua palavra. Deus está falando muitas vezes, de muitas maneiras. Temos que discernir essa voz, creer nessa voz. Deus habla a nosso ojo, através da revelação natural. Deus habla através da palavra a nosso coração. E Deus habla em nosso ouído interior. Deus habla a mim. Estou seguro que Deus te habla. Essa voz interior que escuta quando sabes ou não sabes o que fazer. Uma voz te diz, haz isso, eu estou contigo, não te deixarei, é para tu bem, não haga, é para tu mal. Não escute uma voz audível, é dentro, Deus te habla dentro, Deus nos habla dentro, o homem interior, Deus habla, amados. Eu não sei o que está escutando essas últimas semanas, esses últimos meses, ou esses últimos anos. Tienes que discernir a voz de Deus, porque o coração te vai destruir, o mundo te vai desanimar, pero a voz de Deus vai restaurar, vai poner em ordem. A voz de Deus. E por que devemos escutar a voz de Deus? Juan 1:1. Em el princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo, a voz ativa. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O próprio verbo. O verso 14 vai dizer que esse verbo, aquele verbo foi hecho carne e habitou entre nós. A voz de Deus se materializou. A voz de Deus nasceu em carne e habitou entre nós. E está hoje nessa noite aqui. A voz de Deus. Jesus é a voz de Deus. Jesus é a voz de Deus. Agora, nunca, quem já leu o Evangelho, vai ver que Jesus nunca falou uma palavra negativa. Sempre positiva. Porque assim como su Padre, Deus, a voz de Deus cria coisas. Deus é criador. E dijo Deus, haja, e foi. Jesus também nunca dijo uma palavra negativa. Quando dijeron para ele de seu amigo Lázaro, Lázaro ha muerto, que ele dijo,
vamos enterrá-lo? Não, ele dijo, Lázaro dorme. Lázaro não ha muerto. La voz cambió la situación. Él estaba muerto. Lázaro había muerto. 3 días ya. Podrido, ya estaba podre ya. Deshaciendo por dentro, había gusanos. Olía mal. Él estaba muerto. La realidad del mundo estaba muerto. Pero Jesús dijo, Él duerme. Él duerme. La voz de Dios cambia a situación. E quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não dijo, ressuscita. Não. Lázaro, sal fora. Ele chamou por nome. E eu imagino se ele tivesse chamado, ressuscita. Todos que estariam aí, ressuscitariam. Todos. Em el cemitério, todos ressuscitariam. Pero ele foi e disse, Lázaro, sal fora. Depois de 3 dias saiu. Eu não sei quanto tempo já que tua vida está destruída. Que tua vida já está destruída e está olhando mal. Deus pode cambiar. Basta escuchar a voz de Deus. Porque tu coração te vai falar. Não há esperança. Se acabou. O mundo te vai falar. Não vales. Quem tu? Não vales. Pero a palavra de Deus vai dizer. Eu sou de Deus. Somos de Deus. Isso vai definir todas as coisas. La voz que te guia. Escucha. La voz que te guia. Te dá destino. Te vai dar o destino que queres. És a voz. A voz que está te guiando. Porque toda voz que nos guia nos leva a um lugar. E Deus está interessado em transformar, curar, sanar e salvar. A voz de Deus. Jesus também ressuscitou uma ninha. Todos sabemos, quem já leu, já sabemos. Talita cumi, levanta. Ninha, eu te mando, levanta. Levantou ou não levantou? Jesus ressuscitou um jovem. Ele disse, jovem, levanta. E o jovem levantou e comeu. O que significa isso? Que hasta a morte obedece a voz de Deus. Já morto, já não há esperança. Para mim, já não há esperança. Já morreu, já. Pero a morte obedece a voz de Deus. Porque a voz de Deus, amados, é poderosa. Hasta a morte obedece a voz de Deus. Eu quero falar de um benefício de ouvir a voz de Deus. Mira o que Deus quer para ti e para mim. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. 28:1. Lê, por favor, só a primeira palavra. Acontecerá. Uau, a mim me chega. Não é uma possibilidade. Não é quizás. Quizás, não. Acontecerá. Acontecerá o quê? Se ouvires atentamente a voz de Jeová tu Deus, para guardar e poner por obra todos os mandamentos que te escrevo hoje. Também Jeová tu Deus te exaltará, te humilharam, Jeová te exaltará sobre todas as nações da terra. Próximo. E vendrá sobre ti todas essas bendições. Amados, não é uma possibilidade. Ou a Bíblia habla a verdade, ou é mentirosa. E eu creio que é a verdade. Está escrito, acontecerá. Acontecerá, se ouvires atentamente a voz de tu Deus Jeová. Vendrá sobre ti todas estas bendições e te alcançará, se ouvires a voz de Deus. O seguinte, mira as bendições. Bendito será em tu la ciudad, e bendito tu em el campo, em qualquer lugar. Bendito el fruto de tu ventre, nuestros hijos. Nuestros hijos serão bendecidos. Mira o poder de um padre e de uma madre. Se eu escuto, mis hijos serão bendecidos. Por isso está escrito, crê em el Senhor Jesucristo e serás salvo, tu e tu casa. Há uma promessa para ti.
Às vezes escutamos vozes que nos dizem: tu filho está perdido, já não há volta atrás, está em la droga, homossexualismo, está perdido loucamente. Não. Se escucha a voz, há uma promessa dizendo que bendito será el fruto de mi ventre, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serão tu canasta e tu artesa de amassar. Bendito serás tu em entrar e tu sair. O que significa isso? Que não existe lugar bendecido. A bendição está sobre ti. Não existe primeiro mundo onde eu vou me enriquecer. Não. É verdade que muitos de nós, ao menos comigo passou. E eu pensava antes de vir à Espanha, se eu for à Espanha, vou estar forrado. Porque allí eu vou ganhar muitos euros lavando prato. E em 3 anos serei rico. Eu não sabia. A bendição não está na Espanha. A bendição está sobre minha cabeça. É onde eu entrar e onde eu sair, a bendição estará comigo. Agora, se eu ouvir, se tu ouvir a voz de Deus, pero não é só ouvir. Adão ouviu e não hizo caso. Cuidado, Adão ouviu a voz de Deus, pero não hizo caso. A palavra diz: se oíres atentamente e poner por obra os estatutos, lo que está escrito, seré bendecido. A voz de Deus. Como eu exaltei aqui um ponto que é muito importante. Lázaro estava morto. A niña estava morta. O jovem estava morto. Pero Jesus cambiou essa situação. Jesus chamou eles por el nombre. Que significa também que a morte obedece. E também significa que a voz de Deus é uma segunda oportunidade. Lo que estava morto. Hoje, tu tens uma segunda oportunidade. Todos os seres do mundo, todos os homens, lo mais perverso, têm uma segunda oportunidade. Porque a voz de Deus é uma segunda oportunidade. E eu quero ir terminando já, que he visto aqui minha irmã mirando o reloj. A voz de Deus é uma segunda oportunidade. Juan 6:63. El Espírito é el que dá vida. La carne para nada aprovecha. Las palavras, Jesus hablando, las palavras que eu os he hablado, son espírito e são vida. Pero algunos de vosotros não creem. La voz de Deus é espírito e é vida. La voz de Deus é uma segunda oportunidade. Pero há alguns que não creem. Está perdendo a segunda oportunidade. E eu vou terminar aqui também falando do outro lado da moneda. Porque há um outro lado da moneda. O evangelho não é só promessas e eu entro no evangelho, serei feliz, serei sanado, serei rico. Não, não é assim. Há um outro lado da moneda que temos que falar também. A mesma voz, presta atenção. A voz de Deus é uma segunda oportunidade. Pero essa voz que salva é a voz que condena. A voz que salva é a voz que condena. E Jesus dijo isso. El mesmo Deuteronômio 28, el verso 15 ao 19. Agora aqui já há um pero. Isso deve falar muito. Há um pero. Acontecerá, não há pero. Acontecerá se oyeres. Pero, se não lo oyes, se não lo aceptas, se não lo crees, pero acontecerá se não oyeres a voz de Jeová tu Deus, para procurar cumprir todos os mandamentos e estatutos que eu determino hoje, que vendrão sobre ti todas essas maldições e te alcançará. Maldito será tú en la ciudad, maldito será en el campo.
maldito tu canasta e tu artesa de amassar. Se não escute a voz que é tu segunda oportunidade, acontecerá. Maldito será. Porque também está escrito, maldito el hombre que confia em seu próprio braço e hace de seu braço sua força, sua esperança. Maldito será. Deus é o Deus que te criou. Eu não creio em Deus, mas Ele te criou a si mesmo. E aunque não creias, Ele te ama e te dá uma segunda oportunidade. E te habla muitas vezes, de muitas maneiras, porque Ele quer transformar tu vida. Quer nos salvar-nos de nosso coração, salvar-nos do mundo e nos dar uma vida em abundância em Ele. El Senhor é meu pastor e não me faltará. Pode que te falte dinheiro, querido. Não é que se te falta dinheiro ou estás enfermo ou estás maldecido. Não. Pero há paz em tu coração. Porque Jeová não te falta. Juan 12:47 hasta el 50. E esse texto nos vai dizer exatamente isso. A voz que salva é a voz que condena. Aquele que, é Jesus falando, aquele que ouve minhas palavras e não las guarda. Jesus está dizendo, eu não lhe juzgo, porque não é venido a juzgar ao mundo, senão a salvar. Ele não vino para te juzgar e te condenar, ele vino para te salvar. El que me rechaza e não recebe minhas palavras, minha voz, tiene quem lhe juzgue. Quem vai juzgar? A palavra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. La misma palavra. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Porque a mesma palavra salva. A mesma palavra é uma segunda oportunidade. Pero essa palavra também, rechazada por tu coração, rechazada por ti, também te condenará. E Hebreus 12:25. Hebreus 12:35. 25, perdão. Mira que não desecheis al que habla, porque se não escaparam aqueles que desecharam, al que los amonestava en la tierra, mucho menos nosotros, se desecharmos al que nos amonesta desde el cielo. Mire que não desecheis a la voz de Deus. Isso é uma responsabilidade. A voz de Deus é uma oportunidade. A voz de Deus é uma responsabilidade. E nessa noite Deus está falando contigo, através da palavra escrita. E há uma voz interior que também te habla. E essa voz sempre, quando é de Deus, é para dar esperança. Era para trazer luz, para trazer gozo, paz. A voz do mundo é para destruir, para matar, para confundir-te. Pero a voz de Deus é para restaurar, poner em ordem e fazer que tu e eu nos recordamos de suas promessas. Há miles de promessas e são para ti e são para mim. E Hebreus também está escrito assim, Hebreus 13:15. Se oíres hoje la voz, se oíres hoje la voz, não endurezcais vuestros corações. Não endurezca tu coração. Porque às vezes nosso coração não quer escutar a voz de Deus. Porque Ele quer te enganar dizendo, são preceitos em cima de preceitos, é uma carga pesada, tu não poderás fazer isso, não poderás fazer aquilo, tendrá que deixar isso. Tudo é mentira. Somos libertos, somos livres, somos embaixadores, somos hijos de Deus, herederos de Deus, somos um povo feliz. Um povo feliz. Los cristianos não somos religião. Los hijos de Deus fazem parte de um reino. Não é religião, é reino. Jesus não trajo uma nova religião. Jesus trajo um reino. Foi seu primeiro mensagem. El reino de Deus se ha acercado a vosotros. Arrepentíos e cred en el evangelio. El evangelio de paz.
E eu quero concluir fazendo uma invitação. Abra tu coração. Escute atentamente. Escute a voz de Deus. Crea en la voz de Dios. Y obedezca la voz de Dios. Eu não sei o que está passando. Aqui há muita gente, muitas pessoas. E cada pessoa é um mundo. Cada um é um mundo, tem seus problemas, seus desafios. Cada um de nós temos um desafio. Eu quero te invitar a creer en la voz de Deus. Não en la voz de tu coração. Não lo que a gente diz. Não lo que a notícia diz. Não lo que os médicos dizem. Não lo que tu vizinho diz. Crea en la voz de Deus. Crea en la voz de Deus. E Apocalipse 3:20. E aqui. Jesus está aqui. Essa palavra é literal. É aqui. Ele que habla. Jesus, eu estou à la porta e chamo. Se algum ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cenarei com ele e ele comigo. Amém? Vamos poner em pé.